Boa tarde, boa tarde. Estamos em mais uma live do Clube do Crescimento. Vou colocar um som de fundo aqui. As nossas lives de quinta-feira, a gente está trabalhando assuntos relacionados a dores. E aí, hoje a gente vai falar da dor da autossabotagem. Eu posso falar a dor da sabotagem, eu posso falar a dor da autossabotagem, eu posso falar o poder da autossabotagem. É um assunto que eu não entendia muito bem até eu estudar hoje, até eu me aprofundar um pouco mais, mergulhar um pouco aqui, procurar mais conteúdos. É um assunto muito falado por psicólogos, médicos, neurologistas e muito interessante para que a gente venha destravar um pouco mais aí da nossa vida, descobrir é realmente tirar a coberta, destampar, botar as nossas dores, as nossas feridas para fora aí, para serem tratadas, para serem primeiro reconhecidas, né? Essa é uma palavra muito interessante para nós, reconhecer as nossas dores, reconhecer as nossas feridas. Não tem como a gente tratar uma doença, uma dor, uma ferida se nós não a reconhecermos, né? Pessoas soberbas, pessoas altivas, elas têm muita dificuldade de reconhecer os seus problemas. Tem algumas doenças que são de praxe, você precisa reconhecer para você ser tratado. Tem uma doença que eu não estou me lembrando aqui, que é a esquizofrenia. O esquizofrênico, se ele não admitir, se ele não reconhecer que ele tem a doença, não tem como ele ser tratado. Como é que ele vai tomar os remédios para uma doença que ele não reconhece que ele tem, né? Doenças de caráter, problemas de caráter, soberba, narcisismo. Se a pessoa não reconhecer que ela tem o problema, ela não tem como ser tratada, né? Então, isso é bastante interessante para nós. Por isso a terapia, a psicologia, ela investiga um pouquinho mais no nosso inconsciente, através da nossa infância, através da nossa história, para nos ajudar a botar para fora aí tudo que está interno, tudo que foi plantado inconscientemente. E aí entra um outro assunto aqui muito interessante, que é o alimento abstrato, que a gente usufrui. Televisão, internet em excesso, videogame, celular, apenas rede social, Netflix, porque inconscientemente sementes estão plantadas ali para dentro. Tem um jornal, o Jornal Nacional, não me lembro, que eu não assisto há muito tempo, não sei se é o Jornal Nacional com William Bonner. Todas as vezes que ia começar o jornal, William Bonner, ele começava assim: boa noite, muito obrigado por nos receber em sua casa. E é exatamente isso que acontece, né? Quando a gente assiste alguma coisa, a gente está trazendo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, o conteúdo que vai ser exposto ali. Legal? Então hoje a gente vai falar um pouquinho do pecado da autossabotagem. A autossabotagem é o nosso tema principal. Mas vamos começar aqui falando do mais básico, que é a sabotagem, né? A sabotagem é alguém se comportar com sabotagem com você. Alguém que vai trazer esse sentimento para dentro de você. Então, quando você está sendo sabotado, você percebe que você não é bem quisto naquele ambiente. Você não é bem-vindo naquele ambiente. Então, a sabotagem, ela se apresenta quando você não é bem-vindo no ambiente, num lugar, na vida de alguém. Então, quando você amadurece, você precisa ser maduro o suficiente. É preciso maturidade para você sair de um ambiente de sabotagem, um ambiente onde você não é querido, um ambiente onde não desejam a sua presença. E isso é perceptível. Quando a sua presença não é desejada em um lugar, isso é perceptível. E aí você escapa desse lugar, você escapa dessa pessoa, você foge desse sentimento nocivo de sabotagem,
de ser mal falado, de ser mal visto, de ser julgado, de ser interpretado, mal interpretado ou bem interpretado, com maturidade. Você sai desse ambiente com maturidade. Então você precisa desenvolver. Você está aqui no clube porque você precisa crescer e desenvolver. Quando eu penso em autossabotagem, eu penso nesse mesmo ambiente destrutivo, nesse mesmo ambiente desagradável, nesse mesmo ambiente de desconforto que você mesmo causa para você. Olha que terrível. É disso mesmo que eu tô falando. A autossabotagem é algo destruidor que você mesmo causa para você. Quando eu penso numa pessoa que causa mal, a gente vai falar aqui das características de um autossabotador e eu vou voltar a falar isso agora há pouco. Mas quando eu penso nas características de um autossabotador, Iris, eu me encaixo, primeiramente, e eu ouso dizer que eu encaixo 99% das pessoas que eu conheço. De verdade, você vai analisar, assistindo essa live, quais as pessoas, segundo as características que eu vou apresentar aqui, que você acredita serem autossabotadoras. E vai ser difícil você achar uma que não seja. Ou seja, fazer a diferença hoje, desenvolver cerebralmente hoje, desenvolver psicologicamente hoje é raro. E é muito mais fácil prosperar, porque toda a humanidade está num barco destrutivo. Então, não vou usar dizer toda, né? Mas uma multidão aí está num barco de destruição, caminho da destruição, e a gente precisa se resolver aqui para a gente ajudar outras pessoas a resolverem suas vidas. Eu quero usar um texto aqui bíblico, que é Gálatas, capítulo 5, versículo 17, onde a gente vai começar a compreensão aí dessa autossabotagem. Diz assim a palavra do Senhor: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Olha que interessante esse texto. O que é importante a gente gravar aqui? A alma, ela luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Paulo vai falar que o que eu quero, isso não faço, né? E o que eu não quero, isso eu faço. Então há uma briga constante aqui, mentalmente falando, da carne contra o espírito, do espírito contra a carne. Vamos dar um exemplo prático isso aqui para a gente falar de rotina, a gente falar de dia a dia. Domingo, chegou o dia de ir à igreja, ir à missa, ir ao culto, não sei. A carne fala assim: hoje eu não vou não. Tô tão cansada essa semana. E o espírito, ele quer ir, porque é lá que ele vai encontrar alimento. A pessoa preguiçosa, que não gosta de trabalhar, ela consegue um emprego e ela fala: eu não sei se eu vou não nessa entrevista. Poxa, eu vou ter que cumprir horário de 7 da manhã, 5 da tarde. Caraca, puxado com esse sol. Vou botar calha, vou trabalhar em telhado. Então existe uma luta constante dentro de você contra a carne e contra o espírito. Guarda isso que eu vou te falar. A carne, ela vai escolher sempre a compensação imediata. Vamos pegar o meu contexto aqui. A gente está trabalhando no Clube do Crescimento. Eu preciso de conteúdo. A pessoa que está mais crescendo sou eu. E eu preciso de conteúdo. Então, eu tô muito cansada, eu tenho uma live hoje. Aí, ontem à noite, eu falei, eu vou estudar, meia-noite as meninas dormiram, ou eu vou dormir. A carne, ela quer dormir, mas o espírito, ele quer estudar, porque o assunto tá confrontando, o assunto tá transformando, o assunto tá ajudando a crescer. Então eu gastei uma meia horinha aqui, que pra mim é muito pouco, já tava com bastante coisa montada, mas o que eu quero dizer? Fica aquela luta constante, carne e espírito. Uma pessoa obesa, tem pessoas obesas super libertas, gostam de estar assim, mas tem pessoas que precisam emagrecer por conta da saúde, por conta de uma doença, de uma glicemia, glicose, sei lá.
E aí a pessoa fica naquela luta, poxa, eu preciso fazer a minha dieta pela minha saúde. Aí abre a geladeira, tem um maravilhoso de um pudim lá, de um doce, e fica aquela guerra carne e espírito. Então, o que eu quero dizer com esses exemplos? Que essa luta alma e espírito, ela é constante. Ela não é diária. Ela é toda hora, todo instante, né? Psicólogos dizem que a gente toma por dia mais de 20 mil decisões. Mais de 20 mil decisões por dia. E aí entra aquele contexto que eu sempre gosto de falar. Corpo, alma e espírito. A sua alma vai definir se você vai pender para o corpo ou se você vai pender para o espírito. Aqui, na tomada de decisões. Que são seus sentimentos, são suas decisões, sua razão, seus conceitos, as suas crenças, tá tudo aqui na alma. Então, as decisões que você tomar aqui na alma vai dizer se você está pendendo para a carne ou se você está pendendo para o espírito. Antes de entrar na live, eu até brinquei aqui. Eu falei, pegar esses 2 últimos minutinhos aqui para eu entrar no meu espírito, porque de manhã o trabalho foi bastante tenso, bastante coisas para resolver, eu fiquei muito na carne. Então, de fato, foi uma brincadeira, mas de fato é real. É real. A gente precisa equilibrar isso aqui para que a gente penda para o espírito. Como? Crescendo, amadurecendo, desenvolvendo mentalmente, entendendo a engrenagem do corpo humano, entendendo a engrenagem do nosso manual de instrução, como é que funciona a Bíblia, nessa área, naquela área, o que causa em mim quando eu tomo tal tipo de decisão, o que causa em mim quando eu tomo outro tipo de decisão. Então a gente precisa adquirir conhecimento e colocar isso em prática, tornando habilidade para que a gente seja capaz de não se auto-sabotar. Porque na autossabotagem a tendência é a gente pender para a carne, né? Então, como é que você identifica isso? Entendendo que a carne, ela vai sempre pender para uma compensação imediata. Dormir, satisfazer através de uma comida, satisfazer através de um descanso, de um gasto. Então, tomar a decisão de um gasto que não poderia ser tomado naquele momento, né? E o autossabotador? O autossabotador tem 2 coisas que definem o ser humano, que geram crédito para o ser humano. Primeiro, palavra e segundo, comportamento. O autossabotador é uma pessoa que fala uma coisa e faz outra. Então, a gente fala, pensamento gera movimento. A pessoa autossabotadora, ela tem preguiça até de pensar. Ela tá deitada lá e fala assim, quando eu me levantar, só que ela não sabe a hora que ela vai levantar, que ela vai levantar, eu vou fazer isso, isso e aquilo, né? Então, a palavra do sabotador, do autossabotador, ela é diferente do comportamento do sabotador. Daí você torna o sabotador conhecido. Então, quando eu penso no autossabotador, que ele tem uma palavra diferente do seu comportamento, ele está tomando rumo. Que rumo é esse? Que rumo é esse, Júnior? Que rumo é esse, Mimi? Que rumo é esse, Walter? Qual que é o rumo que o autossabotador toma? Ele está a caminho de quê? Forte, muito forte essa palavra. O autossabotador, ele está num rumo, ele vai chegar num destino. Qual é o destino do autossabotador? Qual é o destino do sábio? O destino do sábio é o contrário do destino do autossabotador. O autossabotador é uma pessoa autodestrutiva, que ela fala uma coisa, mas faz outra. O caminho da perdição. O Júnior botou aqui como pergunta para dar crise de riso na gente. É o caminho da perdição. É lógico, é o caminho da perdição. Fato. Respondeu e respondeu certo. Só que tem uma palavra-chave para nós aqui. Eu não vou ficar fazendo vocês tentarem adivinhar a palavra-chave, mas é a palavra que é o caminho, é o destino do autossabotador. Olha que palavra triste que nós seguimos para ela. Miséria. O autossabotador, ele segue rumo à miséria real.
real. É a pessoa que fala, eu sou isso, eu sou aquilo, eu fui isso, eu fui aquilo, eu fiz isso, fiz aquilo, e hoje ele não é ninguém. Tudo que ele fez, que ele foi, que ele faz, não deu resultado nenhum. Ou deu um resultado pequeno, ou deu um resultado mediano. Não deu um resultado o qual a Bíblia fala que os servos do Senhor receberão caminhos de bênção, está lá em Deuteronômio. Onde você colocar o seu pé, sua mão prosperará, os seus bois, os seus gados, seus animais crescerão, frutificarão, tantas bênçãos que estão lá em Deuteronômio, e a gente não chega nesse cenário dessas bênçãos porque nós somos autossabotadores, nós destruímos a nós mesmos. E esse é o caminho que a gente vai chegar, um caminho de miséria. O que é um caminho de miséria? É um caminho é o caminho do fruto do condicionamento cerebral. Fruto do condicionamento cerebral. O cérebro, ele é uma máquina surreal. Estou estudando sobre o cérebro. O entendimento que o cérebro tem, a capacidade que ele tem de fazer a gente agir, reflexo, tudo, ela é surreal. E a miséria é um reflexo muito negativo de uma vida não desenvolvida, de falta de crescimento. E eu quero falar aqui das características do autossabotador para a gente ir um pouco mais além nesse raciocínio nosso, porque até agora nós não encaixamos um raciocínio lógico aqui do autossabotador. Nós entendemos apenas que é uma pessoa que se autodestrói e que é uma pessoa que está rumo à miséria. Ponto. E é uma pessoa que fala uma coisa, mas faz outra. Então vamos pegar aqui algumas características do autossabotador. Ele é o próprio inimigo dele. Ele até pode começar algum trabalho, colocar algum trabalho para desenvolver, mas ele para no meio do caminho. Ele não termina nada, o autossabotador. Ele tem medo do fracasso. Essa é a palavra-chave do autossabotador. Ele é medroso. Então, para arriscar fracassar, ele prefere ficar numa estabilidade que não vai levar ele para lugar nenhum. Uma estabilidade, por exemplo, de um salário mínimo. E aí aqui a gente está falando de milhões de brasileiros, né? Que vivem uma vida absurda por conta de um salário mínimo. Eu trabalhei no Rio de Janeiro e eu peguei muitas conduções típicas de lá, trem, metrô. É absurdo as pessoas que você conhece no trem, no metrô, que estão há 30 anos, há 20 anos, indo para o trabalho na mesma rotina, pega o trem, 1 hora de trem, chega na Central do Brasil, vai andando para a empresa que trabalha, volta para casa. É surreal, a pessoa passa 20 anos na mesma rotina por conta de um salário mínimo. Porque ela é autossabotadora, ela é autodestrutiva. Ela não desenvolve a mentalidade cerebral dela por medo de fracassar, mas ela nem tentou. Ela pode ter começado uma faculdade, mas não terminou. Ela começou um curso, não conseguiu emprego nessa área, desistiu. Porque o medo de fracassar é muito grande na vida do autossabotador. Então, ele é o próprio inimigo dele. Ele interfere negativamente na própria vida. Quando uma coisa está muito boa, crescendo, ele para. Por exemplo, um relacionamento, um namoro, está indo tudo bem. Ele é autossabotador e ele não fala isso, não declara isso, ele não entende isso. Mas está indo tudo bem e agora está desenvolvendo o relacionamento para o casamento. Ele para o relacionamento ali. Outra característica do autossabotador é que a idade mental dele é infantil, é adolescente. Não é compatível com a idade física dele. O autossabotador, ele tem uma idade infantil, não compatível com a idade real dele. Por que que ele para? Porque ele para de crescer. Ele para de desenvolver. Por medo de fracassar. Por medo de ser exposto. Ele não arrisca. Ele é autodestruidor. Ele tem uma idade emocional menor que a idade real. Ele para de desenvolver na infância, adolescência por medo. É uma pessoa insegura. O medo ele está voltado para a insegurança. Ele tem medo de assumir a vida adulta. Por isso, ele tem medo de responsabilidades, de compromissos. Gente, aqui eu descobri assim 90% do meu rodízio de funcionário na empresa que eu trabalho. Porque as pessoas não desenvolvem, não crescem.
Eu não colocando a mão na massa, se me der um rufo para instalar, eu tenho certeza que eu instalo. Eu não vou ser nenhum dos meus funcionários, ex-funcionários, Raí, Rômulo, Thiago, eu vou ser fera igual eles. Mas que eu sei onde que vai, qual que é o objetivo de cada dobra do rufo, o que tem que travar de água, eu sei. Só que as pessoas não desenvolvem, elas estão ali e alguns ficam anos, alguns são capazes de declarar, eu não quero aprender a profissão. Eu não quero aprender a profissão com a qual estou envolvido. Então, o medo de fracassar são pessoas inseguras. Quando elas veem a oportunidade de crescer no trabalho, no relacionamento, elas correm. Elas correm de compromisso, elas correm de responsabilidade. São pessoas que criam desculpas o tempo inteiro. O tempo inteiro. É igual aquele provérbios lá, o preguiçoso, ele não vai pra rua porque ele diz que tem um leão lá e ele vai ser comido. Então é melhor ficar aqui dentro. É surreal, é absurdo. Então, o autossabotador, ele é uma pessoa que arruma desculpas o tempo inteiro. O autossabotador é uma pessoa que culpa o outro o tempo inteiro. Ah, eu não cresci porque meu pai me abandonou. Ah, eu não fiz isso, eu não tenho um relacionamento saudável porque eu fui abusado. Ah, eu não trabalho em tal área porque eu não posso pegar sol, eu fico vermelho. Enfim, ele tem justificativa para tudo. Uma das coisas, desculpa, mais linda que eu aprendi no curso Casados para Sempre é a seguinte frase: a justificação perpetua o erro. Hoje eu liguei para um funcionário e falei assim: fulano, a sua rota era tal, você estava em tal lugar. O que houve? Aí ele começou a se explicar. No meio da explicação ele falou assim: desculpa, o erro foi meu. Cara, foi grande a resposta dele. Ele entendeu que não ia adiantar ele se justificar. Que da próxima vez que ele fosse mudar a rota, ele tinha que avisar. Mesmo que ele não tivesse fazendo nada errado, gera desconfiança ele estar na rota errada. Gera uma insegurança no relacionamento, na parceria, né, entre colegas de trabalho. Então, uma pessoa que cria desculpas, uma pessoa que cria obstáculos sempre, é uma pessoa que corre do crescimento, é um procrastinador e irresponsável. Ele nunca vai assumir a responsabilidade dos erros, do caminho que ele está tomando, das consequências da vida dele, da miséria que ele chegou. Ele sempre vai ter outro responsável, vai botar outra pessoa como responsável do fracasso deles. Algo muito interessante aqui de característica do autossabotador é que ele é uma pessoa... a autossabotagem, ela não é um defeito de caráter. Ela não é um problema de caráter. Ela é simplesmente um problema que vem do medo. Olha que lindo isso. Quando eu penso nisso, que o autossabotador não tem um defeito de caráter, que é muito mais difícil, mais sério, mais profundo de ser tratado, e que o problema dele é o medo, e que eu tenho a linda passagem nas escrituras que diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, eu entendo que é uma questão mais rasa, muito mais possível de ser resolvida, de ser assumida, né? Eu sou autossabotadora. Depois que eu entendi, que eu estudei sobre isso aqui, eu falei, eu sou autossabotadora. Eu sou responsável pelo lugar que eu tô agora e que eu não queria estar. Eu queria estar... mas você tá crescendo. Não era esse lugar que eu queria estar. Eu olho pra minha história e falo, eu não deveria estar nesse lugar. Eu deveria estar nesse lugar. Eu sei definir o lugar que eu queria estar nesse momento. E eu não estou no lugar que eu deveria estar. Por quê? Porque eu sou autossabotadora. Eu consigo listar várias coisas aqui em que eu me autossabotei e que me trava de seguir a vida. Então não é um problema de caráter. É uma pessoa que, como ela é autossabotadora, ela precisa disfarçar o problema que ela tem. Então o que ela faz? Ela agrada todo mundo, ela diverte todo mundo, ela não diz não pra ninguém. Então aqui a gente falou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 características do autossabotador. Levanta a mão aí quem é autossabotadora. Bota uma carinha aí, deixa eu botar uma carinha. Não sei botar carinha aqui. Não sei. Fiz besteira.
vou botar aqui, eu sou autossabotadora. E eu quero resolver essa área na minha vida. Eu vou resolver essa área na minha vida. Eu sou autossabotadora. Eu sou autossabotadora. Ó, você é seu próprio inimigo, interfere negativamente na sua própria vida, autodestruidor, idade emocional diferente da idade real. Parei de desenvolver na infância e na adolescência muitas coisas estão lá. Insegura, medrosa, dou desculpa para muita coisa, crio obstáculo para muitas outras coisas. Termino relacionamentos, e esses relacionamentos aqui pode ser amizade, assumir os filhos, assumir a prosperidade dos filhos intelectual, isso aqui é muito interessante. Eu sou procrastinadora, sou medrosa, muitas vezes tenho dificuldade de dizer não. Eu tava falando isso agora com o Júnior, com a Mimi aqui, e quero agradar todo mundo. Nossa, como eu sou autossabotadora, como eu sou. Gente, aqui eu falei no início da live, olha a pergunta. É possível descobrir uma pessoa autossabotadora? É evidente uma pessoa autossabotadora? Gente, é muito evidente. É muito evidente. Como que você olha para uma pessoa e fala assim, mentalmente, né, gente? Não vai sair acusando todo mundo aí, pelo amor de Deus. Essa pessoa autossabotadora. Sabe aquela pessoa que você fica 10 anos, 5 anos, 15 anos sem vê-la? E quando você a vê... Eu tô falando de uma pessoa mais distante. E quando você a vê, você conversa e fala: oi, fulano, quantos anos? E aí, o que você tá fazendo? Ah, tô fazendo a mesma coisa de 5 anos atrás. Ah, eu tô fazendo a mesma coisa de 10 anos atrás. Eu tô fazendo a mesma coisa de 20 anos atrás. É uma pessoa autossabotadora. Ela não saiu do mesmo lugar. Ela não saiu do mesmo ambiente. Ela não foi para ambientes melhores. Ela não foi para lugares melhores. Ela não aumentou a quantidade de amigos. Ela não desenvolveu projetos. Nada mudou na vida dela. Pessoas autossabotadoras. Então, é quase que concreto. É quase que concreto a estadia espiritual de um autossabotador. É muito evidente ver um autossabotador. Tem cura? Tem cura. Como a gente falou nas características, a autossabotagem não é um problema de caráter. Não é um problema de caráter, é uma coisa que você adquire. A gente falou aqui, a gente deu aqui uma ilustração, a gente vai estudando, vai adquirindo, né? Ilustrações muito pertinentes de uma pessoa que vai, quando a gente falou sobre, na live do Você é Empreendedor, Seja Criativo, você é criativo. E aí a gente fez uma ilustração aqui, expôs uma ilustração de um homem que vai numa classe de crianças de 3 anos e fala assim: quem aqui é um artista? Aí todas as crianças: eu! Aí na de 4 anos, na de 5 anos: quem aqui é um artista? As crianças: eu! 7 anos, 8 anos: quem aqui é um artista? Aí tem 1 ou 2 mais fechado lá. Mas as outras crianças: eu! Quando você chega lá na classe, vai passando de classe em classe perguntando quem na sala é artista. Quando você vai chegar lá na classe de 15, 16 anos e uma pessoa chega e pergunta: quem aqui é artista? Ninguém vai levantar a mão. As pessoas já deixaram de criar. As pessoas já deixaram de desenvolver ali com essa idade, com 15, 16. Já não criam nada. Já não tem novas ideias como a criança tem. Como a criança deve ter, né? Porque é responsabilidade nossa colocar os nossos filhos para brincar com folha, cola, grama, papelão, deixar escorregar no papelão, deixar sentir o barro, sentir a terra, sentir as árvores, pegar um espinhozinho. Só que as crianças hoje só estão no celular, né? Então já vão nascer aí sem conseguir responder quando alguém perguntar se é um artista. Nós deixamos de desenvolver ainda na infância. Deixamos de colocar nossa mente para trabalhar, nosso cérebro para desenvolver ainda na infância. E aí, quando chega na fase adulta, a gente não consegue desenvolver nada que é pertinente à idade. Desenvolver uma profissão, desenvolver um relacionamento de amizade. E aí, muitas vezes, você perde um amigo porque o amigo foi e você ficou. Não é compatível mais. Não combina mais. Eu gosto muito, eu acabo citando muito ele, o Pablo Marçal. Ele dá um exemplo de quando ele casou,
a esposa dele falou pra ele o seguinte: olha, o fulano de tal não pode mais ser seu amigo. Aí ele ficou meio revoltado assim: mas por que meu amigo de infância e tal? Porque não tá batendo as ideias, não é compatível mais. Você foi, você desenvolveu, ele ficou. E ali ele dá esse exemplo em várias palestras dele, confirmando que o que a esposa dele estava falando estava certo, né? Quando você começar a desenvolver mentalmente, ir para lugares melhores, projeto, e eu não falo de status só, não. Eu falo de você frequentar pessoas que pensam, pessoas que não são noveleiras, que não passam o sábado e o domingo à toa. É lógico que o banal ele precisa existir, é bíblico, a diversão ela precisa existir, né? Ela é real. O tolo, a Bíblia vai falar em Provérbios que o tolo ele acha a diversão uma bobeira, mas não é. E aí é lógico que precisa existir esse tempo, mas precisa existir um tempo fora de rotina, onde você busque algum tipo de desenvolvimento cerebral, através de atividades, através de criatividade, através de projetos, através de ideias, através de novos ambientes, através de novos relacionamentos de amizade, através de um relacionamento mais intenso com o particular de cada filho. Olha o que eu tô falando, cada filho. Não é você passar uma tarde no parquinho com todos os filhos, é você separar um tempo para cada filho. Isso vai te desenvolver e vai desenvolver cada um deles. A importância que eles dão para isso. Então, enfrentar o medo é a cura para que a gente pare de se auto-sabotar. Olha como eu estou incluindo, porque isso para mim é muito prático, muito real e muito rotineiro, isso é diário. Enfrentar todo medo. E aí, para mim, a maior de todas as soluções é a gente mergulhar no autoconhecimento, no conhecimento do Deus Criador, porque a Bíblia vai falar que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E quando a Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo, ela está falando do amor de Deus, do amor incomparável, do amor que só Deus sabe sentir, ágape, né? Em grego, tem 3 palavras que definem a palavra amor. Por isso que quando a Bíblia é traduzida, você vê muitas pessoas pregando a palavra e falando assim, em hebraico, tal palavra significa isso, que a Bíblia no Antigo Testamento, ela foi escrita em primeiro lugar no hebraico e no Novo Testamento em grego. Então, em grego, tem 4 palavras que definem amor. Ágape, que é amor de Deus pelo homem, filéu, que é amor do homem pelo homem, amor de amigo, amor de filho, enfim, e eros, que é amor de um homem por uma mulher. Então, em português, qual que é a palavra que define amor? Amor. Então, quando eu vou falar para você do amor de Deus, eu vou usar a palavra amor, que Deus chama. Quando eu vou falar para você, por exemplo, a Emily e o Thiago ama a Emily ama o Thiago, eu tô falando a palavra amor. Não tem palavras no português que definem os tipos de amor. Mas quando eu chego no grego, no original bíblico aqui, existem 3 palavras que definem amor. E o amor ágape, só Deus sabe sentir. O homem, ele não sabe sentir esse amor. É desse amor que a gente está falando. O verdadeiro amor. O amor real, o amor maior, que a mãe consegue sentir pelo filho, uma proximidade desse amor, não uma totalidade. É o amor que só Deus sabe sentir, que é o amor ágape. Só Deus é capaz de sentir por nós, o amor ágape. Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O autossabotador, cada um de nós precisa mergulhar no amor de Deus, enfrentar todos os nossos medos. O Pablo Marçal ele falou uma frase que me marcou. Ele falou o seguinte: o sucesso tá logo ali, ó, depois do medo. Olha um pouquinho pra tua frente aí, ó. Tá vendo o medo ali? Os medos que você sente? O seu sucesso tá logo ali, depois do medo. Logo ali depois do medo. É interessante que a primeira vez que eu ouvi isso, eu falei assim, acabou pra mim. Esse ano eu vou andar de avião, morro de medo de avião, vou andar de avião. Esse ano eu vou perder todos os meus medos. Porque o sucesso tá logo ali depois do medo. O cara me destravou.
E eu tenho medo muito grande, muito absurdo de boi. Eu morro de medo de boi, eu morro. O boi é um bicho que fica parado. Minha avó era da roça, eu vivia na roça, mas eu tenho medo de boi absurdo. E aí, depois que eu falei que acabou o medo pra mim, já vou andar de avião esse ano com as minhas filhas, já vou... Tudo que eu tinha medo, eu vou... Acabou. Agora eu não sinto medo de mais nada. E aí eu fui pra roça da minha cunhada e eu parei no meio da estrada para fazer um vídeo para marcar oferta de um serviço que a gente estava fazendo. E aí, logo que eu entrei no carro, que eu andei mais um pouquinho, eu dei de cara, assim, um pouco mais distante, assim, com muito boi, muito boi. Não tinha uma alma viva, não tinha uma minhoca na estrada. Só eu, dentro do carro e uns 500 metros pra frente, muito boi. Eu não sei falar direito, é Nelore, Melore, alguma coisa assim, a raça, né? Alguma coisa assim. Quando eles viram o carro, eles levantaram, mas de longe, assim, olhando, parecia que cada um era um monstro. E eu me tremi toda, que eu falei, cara, se esse tanto de boi vier na minha direção, eles vão virar esse carro de cabeça para baixo. E não tem uma alma viva, que eu olhava para os lados, assim, só mato, mato, mato. Não tinha uma casinha, não tinha nada. Não passava um carro, uma moto, nada, nada. Não passava ninguém cavalgando, nenhum cavalo, nada. Eu falei, você quer saber? Eu vou dar ré aqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é fácil enfrentar os medos. Não é fácil parar de se auto-sabotar. Mas é o caminho. Enfrentar os nossos medos e mergulhar no amor de Deus é o caminho para a gente parar de se auto-sabotar e parar de ter medo do fracasso. A gente precisa ter uma... Eu vou achar a palavra aqui. Não é contentamento, aceitação. A gente precisa ter a capacidade de aceitação. Se a gente tiver a capacidade de aceitação, gente, eu não acredito que essa live não vai dar tempo de eu concluir. Eu vou concluir, vocês vão ver. Se a gente tiver a capacidade de aceitação, a gente vai longe. O que a capacidade de aceitação vai fazer com a gente? Eu entendi que eu preciso parar de me auto-sabotar. A auto-sabotagem, ela me trava, ela me bloqueia. Eu não cresço e eu vou viver uma vida de miséria, uma vida miserável por causa da auto-sabotagem. Preciso sair desse caminho. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso primeiro aceitar que eu sou um ser humano. Ser humano erra, falha, ser humano se levanta, ser humano recupera as forças, ser humano dá a volta por cima, ser humano tem poder na fala, no comportamento, em várias áreas da vida. Sempre tem uma fuga para um refúgio para as nossas dores, sempre tem. Então a gente precisa aceitar isso. Se a gente aceitar que a gente erra, a gente vai definir onde a gente quer chegar, e quando a gente errar, isso não vai ser tão frustrante pra gente, porque a gente sabe que a gente erra, a gente aceita que a gente erra. Aí com aquele erro ali, você aprende alguma coisa, levanta e vai. Aprende alguma coisa, levanta e vai. Ó, eu errei porque eu fiz assim, assim, assim. Então não vou mais fazer desse jeito, vou fazer de outro. Levanta, segue e vai. Levanta, segue e vai. Pronto, você nunca vai desistir, você nunca. Se você tiver um entendimento de aceitação, você nunca vai desistir. Aceite que você é ser humano, você vai errar. Aceite que vão vir sentimentos de segurança, mas cara, a gente precisa entender que a gente precisa ir pro lado de um Deus que nunca perdeu batalhas. O nosso Deus é um Deus que nunca perdeu batalhas. Então a gente está com medo de quê? A gente está inseguro em quê? A gente nasceu nu, sem nada, sem saber andar, sem saber falar. E olha como a gente já tá. A gente já tá falando, a gente já tá conversando, já sabe a língua portuguesa, que é uma das mais difíceis. Pô, a hora de aprender outra coisa, já sabe andar de bicicleta. Alguns já sabem nadar. É hora de aprender um pouco mais. É hora de parar de ter medo. É hora de enfrentar um medo agora, superar, enfrentar outro, depois enfrentar outro, depois os desafios vão ficando maiores, as dores vão ficando maiores, os levantar vão ficando maiores, o poder, o crédito a si mesmo, a independência disso, você não precisa mais que as outras pessoas aprovem. Pô, eu botei uma placa lá na oficina, placa enorme, mas quando foi pro alto ficou pequenininha. Eu vou falar isso, não tô querendo expor meu pai não.
E aí meu pai queria que a placa fosse diferente, eu nem perguntei pra ele, mas fiz uma placa bonitona, demorei uns 6 meses, que foi cara, fui montando um pouquinho de cada vez da placa. E aí, no dia que eu botei a placa, fui toda empolgada com meu pai, pai, gostou? Ele, não. Nossa, aquele dia eu fiquei arrasada. Necessidade de aprovação. A placa tá lá, linda, maravilhosa, só falta botar a luz. Vou botar a luz lá, quem passar a noite vai ver lá, serralheria, Marcofer, tudo. Aí agora, com os novos projetos que eu tô, falei, vou fincar na Marcofer aqui, nossa essência. Botei uma bandeira de Três Corações, uma bandeira de Minas Gerais, uma bandeira do Brasil, uma bandeira da Marcofer. Pergunta se eu perguntei pra alguém se gostou. Perguntei pra ninguém. Você gostou, você aprovou, você gostou. Eu sei aonde eu quero chegar. E eu vou. A não ser que Cristo me leve antes e aí eu vou estar num lugar muito melhor. Mas eu sei onde eu quero estar. Medo de andar de bibi. Vamos botar uma rodinha pra você. Agora eu já te vejo dirigindo. Imagina a bicicleta. Já tô te vendo dirigindo. Imagina a bicicleta. Vamos ter que seguir as regras, os padrões do Júnior. Mas quando você for pra autoescola, a gente já vai providenciar uma bicicleta aí, você já vai sair andando de bicicleta, o próximo vai ser moto, depois caminhão. A gente não pode parar. A gente não pode parar. A gente não pode parar. Aprende uma coisa hoje. Eu não vou falar que eu sou uma péssima cozinheira, não. Eu sou cozinheira das mesmas coisas. Aí esses dias eu botei a mão pra fazer uma sobremesa. Ficou maravilhosa, eu e minha filha. Agora eu quero aprender outra. Eu não quero cair no sossego de que aprendi uma, tá bom. Não, eu quero fazer uma por semana. E eu quero aprender a fazer uma saudável. Eu quero aprender a fazer uma carne diferente. Se eu aprender uma por mês, no final do ano, eu aprendi 12. Melhor do que não aprender nada. E aí essa área está desenvolvendo um pouquinho, não importa a velocidade. Eu sempre falei isso. Não importa a velocidade que você esteja andando. Importa que você esteja andando. Olha que grande isso. Não importa a velocidade que você esteja andando. Importa que você não esteja parado. Ande. Então, eu sou do lar. Então, esses dias a gente botava uma garrafa de água ali pesada, cheia de água para prender a porta, muito pesada. Eu falei, cara, eu vou comprar um negócio lindo, colorido aqui. Comprei um gatinho, Isabela tá doida lá com um gatinho que segura a porta da cozinha. E aí você vai colorindo a sua casa, você vai trazendo cor, você vai trazendo alegria, você vai limpando. Outra coisa, tira da tua casa tudo que você não usa. Ah, mas isso aqui eu comprei, pode ser que eu precise. Pô, joga fora. Joga fora, faz uma limpa na sua casa. Você vai ver mentalmente o que isso vai causar em você. Então vamos lá. Nossa, pai, meu horário. Acontece por não saber como funciona o cérebro. Então a miséria, uma vida rumo à miséria, acontece por você não saber como funciona o seu cérebro. E aí você precisa aprender o condicionamento cerebral. Como que você desenvolve isso? Eu vou falar algumas coisas aqui que tá fora do que eu defini aqui, porque eu fui lembrando. Gente, vocês não têm noção, a gente não tem noção o quanto beber água oxigena o nosso cérebro. Eu passava dias sem beber água e eu achava que estava tudo bem porque eu bebia um suco, porque eu tomava muito café com leite. Então, para mim, aquele líquido estava substituindo. Não, a gente não tem noção do quanto pequenos hábitos eles vão influenciar a nossa vida. E aí você guarda uma outra coisa que não estava no nosso roteiro aqui. Você nunca vai se manter motivado o tempo inteiro. Nunca. A não ser que você, corpo, alma, espírito, você viva aqui, ó, só no espírito. Por quê? Porque entusiasmo é uma palavra que significa dentro. Tus vem de tel, de Deus. E asmo, sopro. Então, entusiasmo é o sopro de Deus dentro de você. Então, Iris, você está me falando que para eu me manter entusiasmada, motivada, eu não dependo de mim, eu dependo de Deus, certo? Precisa que Deus sopre em mim, certo? Então, Deus não está fazendo nada por mim. Eu posso concluir que Deus não está fazendo nada por mim, porque eu não estou motivado? Errado. Porque para Deus soprar dentro de você, você precisa permitir. Então, você precisa, para você se manter motivado,
Você precisa todas as manhãs se entregar para Deus. Isso é muito difícil. Você precisa ter um devocional, um dia a dia com a palavra, um dia a dia com um mentor que te ensine a palavra, algumas lives dessa, alguns conteúdos que vão te fazer se aproximar de Deus, se conhecer e conhecê-lo. Então, você fala assim, uma palestra, por exemplo, tem empresas que usam esse recurso para motivar os funcionários. Tem palestras feras, tem pessoas com testemunhos assustadores, mas você vai conseguir manter uma equipe motivada por uma palestra, provavelmente aí uma semana no máximo. Então, a palavra-chave não é motivação, é disciplina. É banho, é sono, é temperatura do banho, é sono, são hábitos, água. E aí aqui, para responder esse condicionamento cerebral, o que eu preciso para melhorar o meu condicionamento cerebral? Eu preciso aumentar a força de vontade. Para você aumentar a força de vontade, você precisa saber para onde você quer ir. Para você saber para onde você quer ir, você precisa se conhecer. Por exemplo, eu tenho um assunto que muito me interessa, maternidade. Esse assunto, começa a estudar. Quando você estiver estudando sobre maternidade, vão aparecer outros assuntos que você vai anotando. Isso aqui também eu quero estudar. Desenvolvimento cerebral também quero estudar. Eu tô trabalhando no Clube do Crescimento. Então, meu tema principal é dor, é crescimento, é desenvolvimento, é a palavra de Deus, é conhecer Deus, é conhecer a Íris. Quem é a Íris que Deus criou, é conhecer o propósito da Íris, estou falando de mim. Nesse meio do caminho, eu já tenho umas 10 anotações de coisas que eu quero estudar. Uma delas é condicionamento cerebral. Eu quero entender mais sobre o cérebro. Eu quero entender mais sobre o coração. Eu quero entender mais sobre correntes nervosas. E aí, vamos responder para a gente não arrebentar nosso tempo aqui. Condicionamento cerebral. O que eu preciso fazer? 3 coisas essenciais, não únicas, 3 coisas essenciais para você melhorar sua força de vontade. Vou abrir um parênteses de novo aqui. Eu percebi... Tem quanto tempo que a gente está fazendo live, Júnior, mais ou menos? Live mesmo. Um mês e pouco. Eu falei com o Júnior agora, acho que foi essa semana, acho que foi segunda-feira. Eu parei um tempo assim, que eu ficava assim, quinta-feira, pronto, fiz a live. Aí agora amanhã eu vou estudar para a live de sábado. Sábado eu vou estudar. É lógico que eu já tenho, né? A programação eu já tenho, mas estudar mesmo, me aprofundar. Falei, cara, eu tô vivendo de live. Só que o meu projeto não são lives. A live é o caminho, um dos caminhos, um dos preparos para eu chegar onde eu quero chegar. Só que eu sosseguei aqui, entrei numa zona de conforto fazendo live. Paro de trabalhar em uma, vou pra outra. Paro de trabalhar em outra, vou pra outra. Não, isso tá errado. E aí eu dei uns gritos nessa casa, que saí andando pela casa, e saí orando, saí falando com Deus. Falei, eu não aceito essa zona de conforto. Eu não aceito essa estabilidade. Eu quero instabilidade. A instabilidade vai chegar vai me fazer chegar aonde eu quero chegar. E aí pronto, dentro de mim acabou. A live é uma das ferramentas, um dos instrumentos que eu estou trabalhando para me desenvolver, para eu crescer e pegando conteúdo para eu trabalhar, para eu praticar, para eu botar em prática, para eu criar habilidade, para aí sim eu chegar aonde eu preciso chegar. Então, a minha força de vontade, entendendo a circunstância que eu estava vivendo, que eu me coloquei, que eu mesma me sabotei, eu saí dessa zona de conforto. Então saia da sua zona de conforto e aumente a sua força de vontade. Aumente a sua força de vontade. Como? 3 dicas para aumentar a sua força de vontade. Primeiro, segura a língua. Segura a língua. O grupo muscular mais poderoso, mais forte do corpo humano é o grupo muscular da língua. São 17 músculos que fazem a língua trabalhar. Você sabia disso? Iris, por que a língua é um instrumento de autossabotagem? A língua, ela é responsável pela culpa. Você culpa os outros, você usa a língua. Você fala mal dos outros, você reclama o tempo inteiro.
Ah, hoje tá sol demais, hoje tá frio demais. Ah, isso aqui tá pesado demais. Ah, isso aqui tá demorado demais. Ah, pra eu fazer isso aqui vai ser demorado demais. Ah, eu tô gorda demais. Ah, eu tô magra demais. Ah, eu não tenho carro. Ah, eu não tenho isso. Ah, eu não tenho aquilo. Ah, se eu tivesse isso, eu fazia aquilo. Ah, se eu pudesse. Se eu tivesse tido a sorte que fulano teve. Gente, a língua, segura a língua. Guarda a sua língua. Tá cheio de dente nessa tua boca aí pra travar a sua língua. Trave. Não deixe ela falar. Não deixe ela agir. Segura sua língua, experimenta 7 dias com essa língua dentro da boca e limpando os seus olhos. A Bíblia diz que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será trevas. E quão grandes serão essas trevas? Quão grandes serão essas trevas? Então guarde essa tua língua. Cuide dessa tua língua. A Bíblia fala que a língua é um músculo tão pequeno, mas que refreia o corpo de um cavalo inteiro. O cavalo ele é preso pela boca aqui, naquele negócio que eles botam lá, e você lá com a rédea atrás, fica segurando o corpo inteiro do cavalo, puxando a rédea que está presa na boca. A língua é um mal necessário, incendeia todo o corpo. O que a Bíblia fala da língua, segura essa tua língua. Primeira coisa que você precisa fazer para aumentar a sua força de vontade. Quando eu falo aumentar a sua força de vontade, eu estou falando de poder. Para ver um transbordo de poder. É natural, se você fizer essas 3 coisas, você conseguir enxergar o poder que você tem, o poder que vai ressurgir, que estava escondido atrás da língua, atrás das questões que você não resolve. Então, aumentar a sua força de vontade é aumentar o seu poder. 3 coisas: refreia a tua língua, cuida da tua língua. Culpar os outros, culpar a si mesmo, caminho de miséria. Reclamar o tempo inteiro, caminho de miséria. Beleza? Guarda a tua língua. Segundo, impulsos sexuais. Quando eu falo de impulsos sexuais, eu não estou falando de desejo sexual, de sexo. Impulso sexual são aqueles comportamentos que você vai ter para ser uma pessoa mais atraente. E eu não estou falando de ser atraente fisicamente, de ser belo, esbelto. Eu estou falando de você ser atraente, por exemplo, na sua profissão. Quando que uma pessoa ela te deixa absurdamente entusiasmado quando ela tá na profissão dela? Quando você vê ela fazendo bem, muito bem, dominando a profissão dela. Ela é uma pessoa profissionalmente atraente. Então, o vendedor de carro, ele chega para você e fala assim: esse carro aqui, olha, cinza, 1.6, eu parcelo para você. O que você acha? O cara não é atraente. Aí quando ele chega e fala, tem tantos cavalos, tem isso, tem aquilo, o motor é tanto, tantos quilômetros rodados, e ele vai falando. Ele vai falando, você fala assim: caraca, esse cara sabe o que ele tá falando. Vendedor de mochila. Uma vez meu esposo foi comprar uma mochila e ele voltou impressionado com a venda, com o vendedor. O vendedor pegou a mochila, esticou, abriu mais, abriu menos, mostrou os compartimentos, o que cada objeto ali era responsável por esticar, por apertar, por colocar, a maneira certa de usar a mochila atrás. O cara foi atraente. E essa característica é um impulso sexual, um impulso de atração mesmo. Então melhore os seus impulsos sexuais. E terceiro, você é o que você come. Cuide da sua alimentação. Sim, desenvolvimento cerebral. Estão aqui as 3 principais dicas. Então, cuidado com a sua língua, refreia a sua língua. Cuide dos seus impulsos sexuais, desenvolva os seus impulsos sexuais e cuide da sua alimentação. Você é o que você come. Ah, eu me entupo de Coca-Cola. O que é Coca-Cola? Estuda lá. O que você lê que é Coca-Cola, corrosivo, destrutivo, é você. Ah, eu como muito açúcar. O que é açúcar? O que açúcar faz? É você.
É você, o desequilíbrio. Ah, eu sou desequilibrado, eu como de manhã, de tarde, de noite, eu faço isso. É você. Você é o que você come. Quando você estruturar pelo menos essas 3 partes, a sua força de vontade ela vai aumentar estrondosamente e você vai conseguir perceber mais poder que você não tinha percebido antes na tua vida. Você é um autossabotador. Eu sou uma autossabotadora. Precisamos de cura nessa área. Desenvolvendo cerebralmente. Guarda toda... Poxa, que conteúdo! Que conteúdo! Nossa, que conteúdo rico! Isso aqui... Eu sempre falo isso, né? Eu falei que eu sempre ia falar uma coisa, que essa live é a melhor live de todas as nossas vidas. Esqueci de falar no início. E essa live foi a melhor de todas as lives. E no final, pode assistir essa live de novo, anota os conteúdos, anota. É muito conteúdo para você estudar só através dessa live aqui. A língua e a mente são armas negativas e poderosas a favor da autossabotagem. Se não controlarmos, perdemos o domínio sobre ambos. Verdade. Viu, José Brasileiro da Coca? Real. Gente, a gente tem dificuldade demais. A Mimi escreveu um negócio interessante aqui também. Espera aí que eu vou achar. Aqui, ó. Dor de cabeça é falta de água. Deus não criou nada que fosse menos importante. A água é a bebida mais importante que existe. Deve ser a primeira a ser consumida no início do dia. Real. Esse conhecimento aqui, dor de cabeça é falta de água. Esse conhecimento aqui te faltava, me faltava. É disso que eu tô falando para você ir à luta, você pesquisar. No sábado, depois de amanhã, a gente vai falar sobre a série Você é Empreendedor. Pesquise. Essa é a nossa live do próximo sábado. É a capacidade de pesquisar. Aí você fala assim, não, eu quero entender sobre leis, vou fazer uma faculdade de Direito. Não precisa. Você vai ser advogado? Você não vai ser, você não precisa fazer faculdade de nada. Faculdade é uma perda de tempo para quem quer conhecimento. Você quer uma profissão que é pertinente fazer uma faculdade? Beleza. Agora você quer conhecimento para prosperar, para ter ideias, para criar projetos novos como eu criei aqui. Para eu estar aqui, eu não preciso fazer uma faculdade de psicologia, mas o que eu assisto de lives de psicólogos, de vídeos de psicólogos aqui que me ajudam, que me orientam, que eu tenho aprendido e eu confiro, porque um fala o que o outro fala também. Um fala disso aqui diferente, outro fala isso aqui diferente. Isso aqui eu não entendi ainda, não posso tratar esse assunto porque eu não entendi ainda. E assim a gente segue a vida. Gente, tema importantíssimo, assiste a live de novo, anota, pesquisa, aprende, cresce, para de se autodestruir. A culpa de você estar onde você está não é do seu pai, não é da sua mãe, não é, mas meu pai me traiu, mas minha mãe fez isso. Ela te deu o que ela tinha de melhor, o que ela pôde. Agora você é um adulto e tá aí com idade infantil, com idade adolescente, porque você é um autossabotador. Tá vendo que a culpa é sua? A culpa é sua. A culpa de eu estar onde eu estou é minha, não é de mais ninguém. O lugar que eu estou não é o lugar que eu queria estar. Eu queria estar em outro lugar. E a culpa é minha. A culpa não é do meu pai, da minha mãe, da minha irmã, do meu irmão, do meu tio, da minha avó, da minha filha, do meu ex-marido, não é de ninguém. A culpa é minha. Eu que não cresci. Eu que não desenvolvi. Eu que não saí do lugar. Eu que me permiti estar numa zona de conforto. Eu que falava uma coisa e fazia outra. Me comportava de forma diferente. Eu que estou no mesmo lugar que eu estava 10 anos atrás. Eu que estou no mesmo lugar que eu estava 20 anos atrás. Eu que estou no mesmo lugar que eu estava 30 anos atrás. Eu que sou medrosa. Eu que sou insegura e não fiz nada com isso. Eu que sou medrosa e não fiz nada com isso. Eu que eu li. Chegou até mim muitos conhecimentos bíblicos e eu não botei em prática. Eu que não adquiri habilidade. Tá certo, gente? Espero ter entregado um pouquinho de conhecimento para vocês, espero ter gerado um pouquinho de confronto, de desconforto, porque a palavra de Deus é assim para nós, ela gera desconforto. Se ela gerasse conforto, ela não tiraria a gente do lugar, mas ela gera desconforto. Ela nos tira do lugar propositalmente, para que a gente cresça, desenvolva, amadureça e siga a vida com prosperidade, rumo
no rumo contrário à miséria, no rumo do reino, no rumo da eternidade, no rumo daquilo que a gente foi chamado para fazer e ser. Boa tarde para vocês, a live tá acabando e sábado tem mais.